Há um tempo para tudo e o fardo pesado chega. Padre Fábio pifou mesmo? Acompanhe o programa. A nossa vida é uma cruz para ser carregada. Todos nós temos uma cruz. Eu creio que tem gente que tem uma cruz mais leve e tem outros que têm uma cruz mais pesada. As cruzes não são iguais e são diferentes. Tem cruzes que duram mais tempo, tem cruzes que duram menos tempo. Se você pegar uma cruz de madeira, você pegar se você fizer uma cruz da madeira de pinheiro ou de pinos, deixar no tempo, ela vai durar pouco tempo. Se você pegar uma cruz, fizer uma cruz da madeira cedro ou de carvalho, ela vai durar muito mais tempo. Assim é a nossa vida. Tem cruzes que vão durar talvez a vida toda na sua vida. Você vai carregar a vida toda. Tem cruzes que essa cruz ela vai passar logo. Pode ser uma cruz mais leve, até madeira de eucalipto, quando seca a madeira, fica uma cruz bem leve para carregar. Então eu imagino a nossa vida, que tipo de cruz nós escolhemos para carregar. E a minha comparação no programa é a respeito com a situação que o padre Fábio de Mello está vivendo, que é uma situação que o Brasil está chocado com tudo isso pela pessoa de conhecimento e de estudo de vida religiosa que ele tem e possui, de espiritualidade, de conhecimento da Bíblia, e de repente esse homem está vivendo essa crise espiritual, ou seja, também na filosofia, os filósofos vão dizer que ele vive uma crise existencial, aonde cada um começa agora a palpitar, tentando descobrir aonde é que está a causa do padre Fábio de Mello. Mas vocês vão ver um trecho do padre Fábio de Mello orientando como é que nós devemos agir. E a comparação também que eu vou fazer aí com o padre Fábio de Mello, da vida dele, com o padre Alessandro Campos e com a minha vida, e com a vida de você que tem filhos, que você também passa por carregando a sua cruz que você ainda não entendeu. Então, às vezes, você está aí, mergulhado num contexto de pessimismo, de depressão, de tristeza, que é um fruto daquilo que você foi escolhendo ao longo da sua vida sem perceber. E de repente o corpo cai doente. E o padre Fábio de Mello, ele diz aí que depende das nossas escolhas. Então nós escolhemos ser aquilo, nós somos aquilo que nós escolhemos. Isso a filosofia nos ensina. As nossas escolhas vão refletir lá na frente. Se você escolhe um copo de bebida, a respeito do alcoolismo hoje, socialmente, se você escolhe um cigarro, se você escolhe determinadas amizades, essas relações suas lá na frente vai refletir na sua vida. Então as nossas escolhas agora, elas vão ter consequências no nosso futuro. Vai por esse caminho, porque a tua cruz vai ficar mais pesada, vai por esse. Mas só que, como diz o nosso pensamento, muitas vezes o nosso sentido nos engana. Mostra um outro caminho e aquele caminho não vai dar certo. Vai trazer muitas dores, angústias para a nossa vida. E é quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, que é a sabedoria, tem até o livro do rei Salomão, da sabedoria, de Provérbios, Eclesiastes, e nos ensina que caminho nós devemos percorrer. E o padre Fábio de Mello, na vida dele, ele conta que quando ele foi para o seminário, o padre Alessandro Campos também conta, isso aconteceu comigo também, nós somos os tipos de padres que desde o seminário nós não fomos muito bem, assim, o pessoal não colocava fé. Ele não tem cara de padre, ele não vai chegar lá, ele não pode chegar lá. E é esse tipo de conversa que você ouvia dentro do seminário e fora do seminário. Eu cheguei pela minha vocação, pela fé, padre Fábio de Mello também, que ele conta num relato, né, de uma vida, de uma cruz pesada, carregava, pai alcoólatra, irmã alcoólatra, ele socorria a irmã na rua, né, que estava caída, um cara que não tinha condições, né, ele tinha
Ele parou até uma época de estudar, uma professora que foi atrás dele, o convidou de novo, fez ele voltar para a escola, né? Isso também aconteceu comigo uma vez. Eu estudava num colégio interno, né? Mas não era esse colégio interno de padre, não, seminarista. Eu lembro que eu pulei o muro e vim embora para casa, depois meu pai me orientou, fez eu voltar, minha mãe fez eu voltar. Uma pessoa também lá na escola conversava muito comigo, depois levei até essa mulher para ser uma madrinha minha de formatura, depois nunca mais a vi também, nem sei onde mora, né? E o nome dela Antonieta, né? Dona Antonieta, uma pessoa maravilhosa. Então essas pessoas vão nos mostrando caminho para nós, o que nós devemos, qual caminho devemos escolher. Olha para a sua vida, quantas vezes você escolheu errado, quantas vezes. E que hoje você fala, se eu voltasse eu faria tudo de novo. De maneira alguma você não pode fazer tudo de novo. Algumas coisas você deve fazer novamente, repeti-las. Mas outras coisas você jamais deve fazer. Você cometeu um pecado, você vai cometer o mesmo pecado de novo? Não pode. Então nós temos que... o tempo nos ensina a ser melhor. As pessoas não acreditam naquilo que você quer, no teu sonho, no teu desejo. É importante você dar ouvido às pessoas e acreditar nelas. Mesmo que aparentemente ela não demonstre, mas você não conhece o interior dela e não conhece o que está lá no poder de Deus. Porque Deus transforma a natureza das pessoas. Como que o padre Fábio de Mello passa esse tipo de orientação, de cura para as pessoas, e que tem que escolher certo? E aí você pergunta, e ele? Por que então o padre Fábio de Mello não segue o que ele está falando? Por que ele não é curado? A mesma coisa do padre Alessandro Campos. O padre Alessandro Campos, já é um pouco diferente. O padre Alessandro Campos também é uma pessoa carente financeiramente, mas o pai é alcoólatra. Ele conta que desde criança o pai dele, era uma vida muito difícil, porque o pai dele veio a falecer, viveu com esse alcoolismo, até hoje ele fala nisso, tem que ser falado mesmo. Mas o padre Alessandro Campos, até no exato momento, ele está superando muito bem. Mas se comparar a carreira do padre Alessandro Campos com a carreira artística, eu estou falando de carreira, estou falando nem de vocação sacerdotal, de carreira artística, e da carreira artística do padre Fábio de Mello, também que seguiu um outro caminho, mas nós temos que estar na mídia, nós temos que evangelizar, aí é estar no mundo. Jesus também esteve no mundo. Eu concordo, mas às vezes o padre acaba afastando muito daquilo que Deus, da palavra de Deus. E então o padre Alessandro Campos, né, ele corre o risco de futuramente, quando chegar na idade do padre Fábio de Mello aí, ele pode muito bem passar por essa crise existencial ou uma crise espiritual, emocional. A depressão, que o padre falou, essas são as nossas escolhas. Cada pessoa, gente, ela sabe no interior dela o que é que causa uma enfermidade. E a depressão, o que acontece? É quando você comete alguns tipos de escolhas erradas na vida e aquilo vai pesando. E o pecado, quando você escolhe, o pecado vai pesando na tua vida, pesando, pesando, e você acaba ficando num estado que você fica deprimido ou deprimida. Agora o padre Fábio de Mello, ele escolheu alguns caminhos que foi o caminho da fama. Foi o caminho da fama. Hoje o padre Fábio de Mello voltou para a Canção Nova, voltou para o altar de Deus, deixou os palcos, né, um pouco do mundo artístico e voltou para Deus. Eu creio que ele está fazendo essa volta para Deus, que é um reconhecimento dele, é voltar no lugar que ele estava. E essa transição, no meu ponto de vista, acaba sendo difícil por vários fatores. Primeiro, porque ele ficou um bom tempo, né, na fama, né? A gente sabe que ele cuida da aparência e tem que cuidar. Depois, agora, desse tempo da fama, agora a ficha caiu, ele volta, né, fazendo essa transição, e isso mexe com o padre, porque são dois mundos diferentes. Você trabalhar em TV, você ser famoso, você fazer show, é uma coisa. Você estar no altar celebrando uma missa, atendendo numa paróquia, é outra coisa. Então, são situações diferentes. E o padre Alessandro Campos também, ele vive esse mundo tão distante. Ele mora mais fora do Brasil, às vezes, do que no Brasil, né? Canta músicas, não sou contra, eu também gosto das músicas que o padre canta lá. Mas ele canta músicas e muitas vezes, futuramente, essas coisas podem também trazer consequências na vida dele.
Aí, trazendo isso para a palavra de Deus, o Padre Fábio de Mello orientou muito bem. Ele orientou as pessoas a fazer a escolha certa para não ter depressão. Se ele faz essa orientação, logo, isso a gente estuda em filosofia, chama silogismo, logo a conclusão é que a pessoa vai ser liberta. Agora, então dá a entender que então ele fez escolhas erradas e essas escolhas dele agora está refletindo na vida dele. Assim, o que dá para entender, se for analisar, fazer uma análise filosófica, dá para perceber isso. Mas o que o Padre Fábio de Mello faz? O Padre Fábio de Mello, ele age como o verdadeiro sacerdote. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Os religiosos atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. O Padre Fábio de Mello, o Padre Alessandro Campos e muitos religiosos eles aliviam, sim, em nome de Jesus, os fardos pesados na vida das pessoas. Eles falam e as pessoas ouvem e colocam em prática. Porque a palavra diz, coloquem em prática o que eles estão dizendo, as pessoas colocam em prática. Só que aí acontece o contrário. O povo, que diz povo de Deus, que coloca muitas vezes na vida do padre o fardo pesado. Então devia ter mais, olhando do lado do avesso, do lado contrário da Bíblia, então aí é o povo que em vez, de ajudar o padre, de orar para o padre, desejar o bem para o padre, o povo olha o padre com um olhar diferente. O padre colocou um fardo leve, ensinou como que a cruz deve ser mais leve, mas esse povo coloca fardo pesado. E muitas vezes colocam fardo pesado na vida do padre quando se diz amigos e não é. Quando vai lá no meio de comunicação para degredir a imagem do padre, para falar mal do padre e muitas vezes calúnias. E é nesse contexto que eu sempre digo que é importante as pessoas reconhecer o bem que o padre faz. Porque eles olham, na maioria das vezes, o errinho do padre, mas esquece de olhar o que ele fez de bom. Nós conhecemos muitos casos aí dentro da igreja. Lembra do padre Douglas, lá de Caratinga, o que aconteceu com ele? Vocês estão lembrando? O padre Douglas, acabou ceifando, acabou acontecendo, tal, nem vou entrar em detalhes. E tem outro, lá aquele padre Surubim também, Lembra um padre Surubim? Não me lembro o nome dele, Surubim, Maranhão. Também um padre de 77 anos, De repente encontraram o padre lá desfalecido. O padre Douglas também encontraram ele numa mata, de um jeito. Nós pegamos o padre Marciano, Marciano da Silva Monteiro. O padre Douglas, que era padre Douglas Leite, sobrenome. Agora, vocês estão vendo essas histórias e outras histórias que a gente vai ouvindo de padres. Por quê? Porque vai colocando fardos pesados na vida do padre. E o Padre Fábio de Mello, o que pesou muito, porque a vida do mundo artístico é uma vida corrida. O cara dorme de madrugada, vai gravar um show, vai escrever uma música, vai gravar músicas novas, vai celebrar missa. Pergunta, quem que aguenta essa rotina? Na maioria das vezes, isso eu falo para o padre Alessandro, tem padre, para outros padres, eu não, porque eu sou diferente, porque eu vivo aqui numa atividade totalmente diferente, Mas o bispo tinha que fazer o seguinte, falar, olha, vem aqui, vamos conversar, vocês estão sobrecarregados, vocês precisam parar um pouco, vocês precisam ficar mais em silêncio, conversar mais com Deus, Vocês precisam trabalhar menos, mas é uma cobrança. O mundo religioso, a gente cobra muito do padre. O mundo religioso, vocês nem imaginam. E não só espiritualmente, o padre tem que estar em todos os lugares, Ele tem que ir na casa de fulano, na casa de ciclano, tem que ir no velório, tem que celebrar a missa, tem que cantar, tem que fazer tudo. Mas o
o padre, ele não tem tempo para ele, porque tem que estar em todos os lugares. E aí o povo começa a colocar o fardo pesado. Agora, o que fica estranho é que o padre Fábio de Mello, igual o padre Alessandro Campos e outros padres aí que escrevem livros e que estão aí ajudando as pessoas, não conseguem trabalhar dentro de si. O padre Fábio de Mello, outros padres aí com depressão, eles sabem a causa, não sabem muito bem o que é que está acontecendo. E só eles, numa terapia, vão poder dar conta de resolver isso com a graça de Deus. E na maioria das vezes, essa terapia é feita com Deus, através da oração, da graça de Deus. Porque o padre, ele reza, mas muitas vezes ele não reza para ele reza para os outros. Então o padre precisa rezar com os outros e, em primeiro lugar, para ele. Então o padre Fábio de Mello, na maioria das vezes, ele fala bonito, fala para os outros, mas aí, como vocês viram aí no comecinho, como que pode ele dar receita, mas a receita não serve para ele? O que é que está de errado nisso? E essa versão, né, que o padre, ele coloca assim fardos leves na vida dos outros, mas em contrapartida, as pessoas colocam fardos pesados na vida do padre. Isso acontece com você na tua vida. Quando você é pai, quando você é mãe, que faz de tudo para o teu filho, você recebe os pés. Quando você confia numa pessoa que é amigo ou amiga, fez de tudo e você recebeu um fardo pesado. E isso que causa? Decepção, né? Isso vai pesando na vida da pessoa e o resultado, cedo ou mais tarde, aparece. E depois, gente, quando atinge o lado psicológico, precisa mesmo de um tratamento, precisa de um medicamento, mas precisa dos médicos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Sem o médico dos médicos, ninguém vai conseguir chegar a lugar algum. É ele que criou o universo, é ele que organizou o mundo, organizou tudo de uma forma que ele prova que ele tem o poder. Então, quem é que tem o poder de criar o mundo? Quem é que tem o poder de fazer chover? Quem é que tem o poder de criar o sol? Ninguém, a não ser Deus. E é ele que nos criou para estar neste mundo. E se ele criou para estarmos neste mundo, Deus quer que a nossa cruz seja mais leve. E essa cruz só pode ser mais leve quando nós vamos fazer bem as nossas escolhas. Dar ouvido à palavra de Deus, para que nós possamos conduzir os nossos passos com a luz de Deus. E todos estamos sujeitos a passar o que o padre está passando, que os padres passam, e que muita gente hoje, dentro das famílias mais simples, que também passam, e que muitas vezes, a cruz é tão pesada que ela vai para o outro mundo antes do tempo. Vai, porque o padre Fábio de Mello, queira ou não queira, ele está nas mídias falando os problemas dele, vai ter um monte de gente ajudando o padre também. Tem gente na linha contrária, mas tem gente a favor. É diferente de muita gente que dentro de casa, quando olha para a situação das escolhas erradas, tem aquelas cruzes que são mais bonitas, né? Aquelas cruzes que são douradas, e todo mundo olha para ela, né? Mas tem aquela cruz lá que está carunchada, né? Aquela cruz já que está quebrada, né? Aquela cruz que não está bem, o pessoal já deixa de lado, né? Que são aquelas pessoas mais simples, né? Que são aquelas pessoas que não são vistas pela sociedade. E que muitas vezes é o padre que vê essas pessoas. Não é nem um psicólogo, não é nem um advogado, é o padre que vê essas pessoas. E também o padre acaba não sendo reconhecido, né, por ver essas pessoas. Essa é a missão do padre, ir aonde o mais simples está. Você já fez escolhas que hoje você faria diferente ou você faria tudo igual novamente? E do comentário do padre Fábio de Mello, o que você acha desse comentário que ele fez? Ele orienta as pessoas, mas faz o contrário. E que fardo pesado que o padre está carregando, que ele agora vive essa crise existencial e essa crise aí espiritual na vida dele. Desejo para vocês também que estão em casa aí, né? Muitas pessoas que estão aí abatidas, né? Que estão, ó, levante, ergue a cabeça, da mesma forma que o padre Alessandro Campos e outros padres que vieram lá do nada, também passaram por situações e levantaram. Elimine o mal da sua vida, faça a sua escolha certa. Se escolheu errado, ainda está em tempo de você escolher corretamente. Vale a pena
voltar para Deus. Um grande abraço, deixe um like no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, é importante se inscrever no canal também, e toque o sininho para receber os vídeos do próximo.